Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com você? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje, segunda-feira pela manhã, dia maravilhoso, né? Um sol lindo, né? Nos esquentando já. Dia maravilhoso, os pássaros cantando. Você acordou bem? Eu espero que sim. Hoje eu dormi bem melhor, graças a Deus. Posso dizer que já estou curada dessa virose, né? Já não tenho quase sintoma nenhum. Glórias a Deus e aleluia, né? Para nós voltarmos à nossa rotina de todos os dias fazer esse vídeo devocional, amém? Eu já estava sentindo falta, né? Porque tinha dias que eu estava com tanta fraqueza que eu não conseguia nem ler, nem ficar sentada. Mas graças a Deus eu venci, né? Nós vencemos. Vocês orando por mim, nós vencemos essa batalha. O inimigo, ele sempre tenta nos ceifar o ânimo de trabalhar para Deus. Por isso que a gente é tão cometido por doenças, ataques espirituais, né? Porque o inimigo sabe que quando nós abrimos a boca, o inferno estremece e o diabo cai. Glórias a Deus e aleluia. Mas vamos sem demora ver a palavra de hoje. A palavra de hoje está em Salmo 141, 2. Salmo 141, 2. Seja minha oração preparada como incenso diante de ti. Olha que palavra forte, né? Então, nossas orações são classificadas como incenso às narinas de Deus. Olha que maravilha, né? Então, cada vez que nós oramos, é como se acendesse um incenso nos céus. Olha que maravilha. Como é que tá o seu incenso no céu? Tá com a chama enorme? Tá com a chama normal? Tá apagando? Ou nem tem incenso? Misericórdia, Jesus. Eu acho que o meu tá quase se apagando, viu? Eu preciso orar mais, preciso buscar mais. Ai, brincadeiras à parte, meu povo. O importante é a gente orar, buscar a presença de Deus, né? De todo o coração, com sinceridade. Não adianta você orar todo dia, mas só da boca para fora, né? Jesus já havia dito: esse povo me adora só dos lábios, né? Mas o coração está em outro lugar. Então, o que nós precisamos é de uma oração sincera, né? Para que o Senhor venha ouvir, venha servir de incenso precioso no céu. Amém? Vamos à nossa carta especial de todos os dias, promessas que sempre me colocam de pé, né? E acredito também que coloca você de pé. Vamos ver o que Deus tem a falar para você hoje. João 14, 27. A palavra de hoje, a promessa do Senhor para nós, hoje está em João 14, 27. E vai deixar dizer o seguinte: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Como você está hoje? Você está passando, né, por algo que você está temendo, que você está atemorizado, que o seu coração está aflito, perturbado. Meu Deus, está acontecendo tanta coisa, o meu coração está tão preocupado. Jesus, ele diz: olha, preste atenção, eu vos dou a minha paz. Não essa paz momentânea que o mundo dá, não. Mas a paz que excede todo entendimento. O que é uma fé? Né? Uma fé não, aliás, uma paz que excede todo entendimento. É 1000 caindo ao teu lado, 10.000 caindo à tua direita e você não está atingido. Tudo em volta, as circunstâncias estão ruins, estão contrárias, mas você está firme ali, sorridente.
Eu costumo brincar, né? Que eu tenho um irmão que sempre você pergunta a ele, tá tudo bem? Ele fala, tá tudo bem. Pode estar com a faca nas costas, ele fala, não, tá tudo bem. Então, a paz que excede todo entendimento é isso, é você estar com a faca nas costas, né? Com cargo pesado e continua sorrindo, porque nada pode nos tirar a alegria, porque a alegria não vem das coisas terrenas, a nossa alegria vem do alto, ela vem do nosso Deus Todo-Poderoso. A gente ouve muito as pessoas falarem, nossa, o crente também, eu admiro o crente, ele passa por tanta luta e continua sorrindo. Por quê? Porque nós temos essa paz que excede todo o entendimento. Quando diz excede todo o entendimento, ou seja, ninguém tem conhecimento, ninguém entende, ninguém explica, né, o porquê do que está acontecendo, como está acontecendo, o que nós estamos sentindo. Mas nós, cristãos, entendemos que essa paz que excede todo o entendimento é a paz que Deus nos quer dar. E nós queremos receber essa paz, né? Pelo menos eu quero. Mas vamos lá ao nosso texto de hoje. Salmo 141, 2. Seja minha oração preparada como incenso diante de ti. Em 29 era de Cristo, quando Cristo foi ungido e designado sumo sacerdote, um templo espiritual começou a funcionar. Esse templo espiritual era um novo meio para se aproximar de Deus em adoração à base do sacrifício propiciatório, palavra difícil, propiciatório de Jesus Cristo. Muitas características do templo em Jerusalém ilustram bem o templo espiritual, inclusive os aspectos que se relacionam com a oração. Por exemplo, o que representava o incenso oferecido pela manhã e ao anoitecer sobre o altar de incenso no compartimento santo do templo, de acordo com o livro de Apocalipse, que significa revelação, já expliquei, né? Apocalipse, que significa revelação. O incenso significa as orações dos santos. Olha que privilégio, né? Nossa oração se torna incenso, se torna algo agradável a Deus. Olha que maravilha, né? Por isso devemos orar sem cessar, orar de dia, de noite, ao amanhecer, durante o dia, ao anoitecer. E se acordar à noite, ore também, porque é o Espírito Santo de Deus te acordando para você orar, para você buscar a presença dele, né? Que maravilha. Davi foi inspirado a escrever um pensamento similar, conforme mostra o texto de hoje. Assim, o cristianismo, esse incenso perfumado representa apropriadamente as orações e os louvores que são aceitáveis a Deus. Então, além das nossas orações, os nossos louvores, que de certa forma também é uma oração, também é incenso para Deus. Olha que maravilha, né? Cada vez que você louva, cada vez que você engrandece o nome de Deus em oração, aquela chama de incenso aumenta ali no céu e Deus se agrada, sorri e diz: a paz que excede todo entendimento eu vou mandar para aquele servo, para aquela serva, para aquele filho e filha, né, que me honra, não só com os lábios, mas de todo o coração. Olha que maravilha.
Como é bom, né? Esse diálogo que nós temos com Deus, com Cristo todos os dias. Como assim, irmã? Nós temos diálogo com Deus? Sim, quando nós pegamos a palavra dele, né? E abrimos aqui e estudamos, é como se nós estivéssemos consultando o próprio Deus, né? Por quê? Porque essa é a palavra dele. Então, ao abrirmos a palavra do Senhor, lermos o que está escrito aqui, nós vamos nos aprimorar, nos encher de conhecimento. Para quê? Para nos achegarmos mais a Deus e Ele se achegar a nós. Amém? Que maravilha, né? A palavra de Deus vai dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento. Que tipo de conhecimento? Esse conhecimento. O verdadeiro conhecimento, a verdadeira palavra. Hoje em dia as pessoas estão tão ligadas às coisas, aos devocionais, a isso, aquilo, e não leem a Bíblia, né? Então, por isso que eu sempre digo a vocês, se você tiver a oportunidade, abra sua Bíblia, veja se o versículo ao qual estou falando é a mesma versão na sua Bíblia. Aproveita para folhear e ler mais algumas outras coisas que vão te edificar, certo? Então vamos fazer isso, vamos examinar a Bíblia mais vezes, vamos buscar a palavra do Senhor mais vezes, né? Para que nós venhamos nos edificar cada vez mais, adquirindo conhecimento da verdade, né? Por quê? Porque a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que é verdade? Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. E como nós chegamos ao Pai? Através de Jesus. E como nós chegamos a Jesus? Através de seus ensinos, né? Através de toda a Bíblia que é sagrada. Amém? Então vamos lá ler o nosso texto de hoje, que está Salmo 141, 2, que vai dizer: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos lavadas seja como o sacrifício da tarde. Olha que maravilha, né? Então o salmista está dizendo aqui, né, que as orações dele venham subir a Deus como forma de incenso, né? Incenso perfumado. Olha que maravilha, né? Deus Deus é 10, né? Deus é 1000, ele é poderoso, ele é majestoso, né? Ele tem títulos que só servem a ele mesmo, né? Por quão poderoso e gracioso ele é. Glórias a Deus e aleluia. Nós vamos ver aqui primeiro o verdadeiro sacrifício. Ele está em Hebreus. Hebreus 9, o 11 ao 13, né? É mais um pouquinho, nós vamos ler só até o 13 para o nosso bom entendimento. E vai dizer assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não foi por mãos e não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espiava sobre os imundos, o santifica quanto à purificação da carne. Então ali era se usado, né? O sacrifício era feito com animais, com sangue de animais, naquele tabernáculo, naquele templo físico. Mas quando Jesus veio, né? Ele foi batizado,
ele começou seu ministério, começou ali um tabernáculo espiritual, onde as nossas orações, né, representam os incensos, né, a Deus. E Jesus, ele representa o cordeiro que foi imolado, que o sangue foi aspergido por nós, né? Nós fomos lavados e remidos pelo sangue do cordeiro, né? Vamos ver aqui a respeito do sacrifício no santuário terrestre. Vamos ver qual a semelhança, né, do santuário terrestre com o santuário espiritual, né? O verdadeiro santuário, o verdadeiro sacrifício. Porque o verdadeiro sacrifício foi feito por Jesus. Mas vamos lá. Ora, também a primeira tinha ordenações de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candelabro, a mesa e os pães da propiciação, aos que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança, e sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas, bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao templo da correção. Então, ali nós tínhamos o primeiro templo, que era na frente, e o segundo templo. O primeiro templo, o pessoal que trabalhava, os levitas, podiam entrar e sair a hora que, né, fosse provida. Mas no Santo dos Santos, no segundo tabernáculo, somente o sumo sacerdote e somente uma vez ao ano, né, poderia se entrar ali. Então, hoje nós temos o nosso tabernáculo espiritual, onde nós levamos serviço de oração no primeiro templo, né? No primeiro templo espiritual.
Mas nós lembramos que Jesus, ele fez o quê? Ele rasgou o véu que separava o primeiro do segundo templo. Então, ao chegarmos ao primeiro templo, nós avistamos o Santo dos Santos, né? Quem é o Santo dos Santos? Jesus. Quando nós oramos, quando nós buscamos a presença dele, o que vai acontecer? Nós vamos parar no Santo dos Santos, nós vamos orar a ele para que ele leve as nossas orações até o nosso Pai Celestial. Olha que maravilha. Olha que privilégio, né? Antigamente, se alguém entrasse no Santo dos Santos, morreria ali na hora. Mas hoje, o Santo do Santo, que é Jesus, né? Ele se achega a nós e não causa dano nenhum. Pelo contrário, ele nos abençoa, ele nos tira fardos pesados, ele nos acompanha em nossas dificuldades, em todas as circunstâncias as quais nós estamos vivendo, né? Deus, ele nos acompanha, né? Através de quê? Através de Jesus, através do Espírito Santo. Gente, eu estava meditando ontem a respeito dos pregadores de hoje em dia. Quem sou eu para criticar? Não sou ninguém. Mas eu fico analisando. Jesus, ele dizia, eu sou manso e humilde. A gente não vê Jesus irado na Bíblia, pregando irado, né? Exortando com ira, com palavras fortes. A impressão que a gente dá é que a voz dele é mansa, humilde. E hoje em dia a gente vê pregador com uma voz tão forte, gritando, berrando, tremendo. Aí eu fico a pensar, Jesus, ele é manso e humilde. Mas quando ele vai usar um pregador, ele se transforma? É um caso a se pensar. Se alguém não parou para pensar ainda, raciocina. Que Jesus, ele é manso e humilde. E ele tratava as pessoas com simplicidade. Nós vemos que os exemplos de Deus na Bíblia eram o quê? Fáceis de entender. Jesus utilizava, né, de artifícios que era fácil do povo entender. Por exemplo, veio aqui à mente a dracma perdida, né? Então ele usa uma mulher que perdeu a sua moeda dentro da sua casa, varreu e a encontrou e a festejou porque encontrou o seu bem que era valioso para ela. Então Deus, ele trabalha através de Jesus de uma forma calma, de uma forma simples. E hoje em dia o que mais a gente está vendo é a agressividade dentro da igreja, a agressividade no púlpito. Gente, cuidado, né? Muito cuidado. A palavra vai nos dizer, cuidado, porque no fim dos tempos teremos o quê? Teremos lobos em pele de cordeiro. Então temos que ter cuidado para identificar se nós estamos ouvindo, recebendo uma revelação de um lobo vestido de cordeiro ou do Espírito Santo que vai tocar você, o seu coração. Temos que ficar atentos a todo momento, porque Jesus já havia dito a respeito de tais profetas que viriam, né, no nome dele. Mas o que ele disse? No dia do Senhor virão e dizerão, Senhor, eu profetizei, eu curei, eu fiz maravilhas em teu nome. E ele vai dizer, eu não vos conheço. Aparta-te de mim, filho de Satanás. Olha que grave. Então temos que ter cuidado, respeito, reverência, não é mesmo? Com Deus, né? Com as coisas divinas. Um devido respeito ao qual
é o que eu disse, né? Para entrar no tabernáculo, desde o primeiro tabernáculo, você precisa estar em comunhão com Deus, precisa estar preparado. E como é que nós estamos nos preparando? Precisamos analisar, precisamos pensar. Amém? Então, nós vamos ver aqui em Apocalipse, que eu já sempre digo que significa revelação, 5:8, vai nos dizer o seguinte: e havendo tomado o livro, os quatro animais e os 24 anciões prostravam-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então vai nos dizer aqui, ó, que a salva de ouro cheia de incenso, e que esse incenso é o quê? A oração dos santos, a oração daqueles que se santificaram, a oração daqueles que buscaram estar na presença de Deus verdadeiramente. Amém? É forte essa palavra. E nós vamos ver também Apocalipse, que significa revelação, 8:3, que vai nos dizer, aliás, 8, 3 e 4, que vai nos dizer o seguinte: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e entregou e encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Então aqui vai dizer, né, sobre o sétimo selo que foi aberto, né? E aí mostrado a João o que iria de acontecer, o que aconteceu, e ali vai dizer que este incensário, né, foi feito, foi colocado com as orações, né? Incenso juntamente com as orações do povo santo. Quem é o povo santo? É o povo santificado por Jesus. Nós não somos justos, mas nós fomos justificados por Jesus, amém? Então, as nossas orações, elas são importantíssimas, não é mesmo? Então, para finalizar, vamos ver aqui 1 Tessalonicenses 3:10, que vai dizer o seguinte: orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à nossa fé. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos orar abundantemente dia e noite, né? Para que a face do Senhor venha até nós e venha suprir todas as nossas necessidades, né? Aumentar a nossa fé, nos ajudar em tudo. Que maravilha, né? Nós temos um Deus todo-poderoso que age a nosso favor, que cuida todo o tempo de nós, né? E que recebe as nossas orações como um incenso cheiroso, maravilhoso às suas narinas. Olha que bênção, não é mesmo? Esse devocional de hoje foi maravilhoso. Aumentou as minhas forças para poder orar, buscar a presença de Deus. Que maravilha! Glórias a Deus e aleluia. Espero que tenha edificado você também. Vou ficando por aqui. Peço que continue me ajudando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, deixando pedidos de oração, né? E
sempre evangelizar junto comigo, levar a mais pessoas essas palavras verdadeiras, que são as palavras do nosso livro sagrado. Amém? Vou ficando por aqui. Um fortíssimo abraço, um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo.